Hoje eu vou gravar um dos materiais mais difíceis, talvez, que eu já tenha gravado aqui nesse canal, porque envolve pessoas que eu admiro muito e envolve também uma situação muito complicada, que é uma denúncia de abuso ou assédio envolvendo o ministro Silvio Almeida, né? Como vocês têm acompanhado aí, desde a última quinta, sexta-feira, essas informações têm viralizado nas redes sociais. O ministro Silvio Almeida, inclusive, não é mais ministro do governo do presidente Lula. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, teria confirmado uma reunião junto com o presidente Lula, com a primeira-dama, Janja da Silva, e outros membros do governo que teria sido supostamente assediado, abusada pelo ministro Silvio Almeida. E muita gente queria saber o meu posicionamento e a minha opinião em relação a isso, tá? Por quê? Por vários motivos. O principal é que muita gente sabe da minha proximidade com o ministro Silvio Almeida, né? Ele sempre foi muito cortês comigo, muito cordial, sempre respeitou muito meu trabalho. Algumas denúncias, inclusive, contra alguns racistas famosos na internet que ele fez, foram feitas, inclusive, com minha ajuda, produzindo alguns materiais que eu tinha e compartilhando junto com ele, com outras figuras, inclusive, próximas a ele. E aí eu sou candidato a vereador em Aracaju, né? Então os vídeos que eu gravei na sexta-feira que saíram na sexta-feira, estavam gravados desde a sexta-feira pela manhã, né? Porque eu acordo cedo, gravo os vídeos e depois eu fazer minha campanha à tarde. Então, até a hora que eu acordei, não tinha ainda uma informação confirmada por parte do governo federal, que estava, inclusive, apurando ainda as informações. Eu deixei os vídeos gravados e soltei. Tanto que muita gente falou: Carlito, você não vai falar do caso do Silvio Almeida, Aniele Franco, vai ficar calado, vai passar pano para isso ou para aquilo. E eu até fiz uma publicação lá na minha aba comunidade explicando isso, né? Que eu gravei os vídeos durante a manhã e fui publicando durante o decorrer do dia. Então não deu tempo de eu gravar o vídeo falando sobre isso, porque a reunião que estava marcada para acontecer com o presidente Lula e o ministro Silvio Almeida estava marcada para acontecer na sexta-feira no início da tarde, mas acabou ocorrendo apenas na sexta-feira no início da noite. E aí eu estava na campanha, fazendo algumas coisas, acabei não conseguindo gravar esse vídeo na sexta. Sábado, vim aqui para São Paulo, né? Cheguei aqui em São Paulo no início da tarde. Cheguei a gravar um vídeo ontem à noite falando sobre isso e outras coisas, mas a qualidade não ficou boa. Eu preferi apagar o vídeo e gravar outro material hoje. E aí a gente teve ali, né, por parte da ministra Aniele Franco, a confirmação do que teria acontecido, mas o ministro Silvio Almeida continua negando o suposto abuso ou o suposto assédio, né? E eu estou tratando aqui o termo como suposto, não porque eu acho que seja verdadeiro ou que seja falso, porque como operador do direito, eu tenho de respeitar o devido processo legal. Até porque, imagina como seria um dilema ético entre eu e as pessoas que acompanham meu trabalho, quando uma pessoa, por exemplo, que é do nosso campo, comete uma conduta entendida como ilegal e eu defender a violação dos direitos humanos, e quando um opositor também cometeu uma conduta ilegal, eu defender a violação dos direitos humanos. O que é que a gente precisa fazer nesse momento? Primeiro, ter cautela e calma em tudo que vai falar. Por quê? Nessa história toda, meus amigos, não tem derrotado e nem vencido. A gente perde de todas as maneiras, tá? A gente perde se realmente o ministro foi inocente, como ele alega que é inocente, e a gente perde também se isso for verdade, como a ministra Aniele Franco confirma que foi verdade. Por quê? Primeiro, pela relevância dos dois no debate público. Segundo, porque são dois ministros de Estado, ou nesse momento era um ministro de Estado e agora ainda tem uma ministra no governo. E terceiro, porque a extrema-direita vai usar isso de forma absurda e exagerada. O que é que tem acontecido nas últimas horas aí, né, que muita gente tem falado? Né? Tem gente dizendo que o ministro tem direito de se defender, tem gente dizendo que estão passando pano para macho escroto, tem gente dizendo que a ministra não iria mentir, tem gente dizendo que a ministra foi abusada, que apareceram umas 14 supostas vítimas aí e tudo mais. Eu li alguns materiais, inclusive, envolvendo denúncias ali atreladas ao próprio Prerrogativas, que é um grupo que o ministro Silvio Almeida participou, né, que é um grupo de advogados ligados ao campo da esquerda. Tem a história ali também que o Me Too estaria supostamente tentando manipular processos licitatórios no governo federal, através ali da plataforma Disque 100, e que o ministro teria supostamente impedido que o Me Too interferisse nisso e fez uma auditoria e conseguiu, inclusive, enxugar contratos através ali dos órgãos do governo federal, que chegavam a 80 milhões e reduziu esse contrato para cerca de 56 milhões e que isso estaria incomodando o Me Too. Enfim, são guerras de narrativa nesse momento. Por quê? Até que se prove o contrário, fica ali a versão do acusado contra a versão a versão de quem é acusado contra a versão do acusador. E aí, por isso que é importante a gente defender o devido processo legal. O que é o devido processo legal, Carlito? Presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Em via de regra, quando acontece uma denúncia de um crime, quem denuncia o crime, quem alega que a conduta é de alguém criminosa, a pessoa precisa provar que essa conduta criminosa aconteceu. O grande problema é que no caso de um assédio ou de uma conduta ali de abuso, tá? Ou de importunação,
é muito difícil você provar. Nem sempre você consegue provar materialmente, né, que o assédio aconteceu, que o abuso aconteceu. Geralmente a gente leva em consideração não só o depoimento das vítimas, como também outros contextos e outros materiais. Só que o ministro Silva Meira tem batido na tecla de que ele não cometeu nenhuma conduta ilegal, que ele não cometeu nenhum erro e que ele vai provar a inocência, que ele está sendo vítima em tese de um grande complô. Como eu já disse para vocês, eu tenho um contato com o ministro Silva Meira, desde a quinta-feira que eu mando mensagem, ele não responde, né? E eu respeito isso também, tá? Que eu quero ouvir também, né? Eu queria na quinta-feira, né? Ouvir ali o que é que estaria acontecendo. Ele não me respondeu na quinta, não me respondeu na sexta. Entrei em contato com a assessoria dele também, me respondeu na sexta de manhã, mas não respondeu depois. Eu ia entrar em contato com a assessoria da Aniele Franco para saber também o posicionamento dela, até aquela altura não tinha tido posicionamento, mas a ministra também já se posicionou, já confirmou que teria tido supostamente esse abuso. E eu vou ser bem honesto para você, meus amigos, eu não sei nem o que falar. Acho que essa é a grande realidade. Porque, como eu disse, se ele é inocente, como ele alega que é inocente, a gente vai sair perdendo do mesmo jeito, porque para ele ser inocente, alguém tem que estar mentindo. Ou seja, ou a ministra está mentindo, ou as 14 supostas vítimas estão mentindo. E para ele ser culpado, tudo que essas 14 pessoas têm falado, a ministra Aniele falou, ou não necessariamente as que a 14 falaram, mas o que a ministra Aniele Franco falou e o que outras figuras falaram, também seria verdade. Então, de todo jeito, a gente sai derrotado dessa situação. A sensação que eu tenho hoje, ao falar disso aqui, é como se você tivesse perdido ali uma batalha, né? Como se você tivesse um jogo que você estava ganhando de 10-0, e aí você foi para o intervalo do primeiro tempo ganhando de 10-0, e quando voltou você tomou uma virada de 20-10, né? Você passou a estar ganhando de 10-0 e da virada de um tempo para o outro, acabou acontecendo ali a derrota de você perder de 20-10. Por quê? Como eu disse, nessa situação não tem vencedor, tá? A situação é triste de qualquer maneira. Para o campo da esquerda, essa situação toda é terrível, tá? Como eu já disse, seja se ele realmente foi inocente, seja se ele realmente foi culpado. E perde o campo de mobilização da luta negra, perde o campo de luta ali dos direitos humanos, porque, como eu disse, para que essa situação seja confirmada, para culpabilizar ou para absolver os envolvidos ali, a luta vai ser perdida de alguma maneira. Tá? A luta vai ser perdida de alguma maneira. O que eu posso dizer aqui, que eu até vi muitas pessoas falando, mas vocês precisam se manifestar, não se pode punir a vítima, não se pode culpar a vítima, não se pode isso. Em momento nenhum eu estou dizendo aqui, por exemplo, que a ministra Aniele Franco mentiu, que ela não está falando a verdade, né? Porque, de princípio, quando alguém faz uma denúncia, você precisa acreditar na denúncia e promover a investigação da denúncia. Através da investigação que você descobre se teve conduta delituosa, se não teve conduta delituosa. O grande problema, como eu citei, é que no caso de abuso é muito difícil você provar, por exemplo, a conduta delituosa. São poucos casos ali. A maioria dos casos você não consegue provar, né? Na verdade, muitos casos, não vou trazer a maioria porque eu não tenho estatística aqui para mostrar para vocês, para não ser leviano. Muitos casos você não consegue provar. Fica basicamente a denúncia da vítima contra o abusador. Imagina a fragilidade que pode gerar tanto para a vítima quanto para o acusado, né? Por quê? A vítima passou supostamente por um abuso. E aí não tem uma prova física, um vídeo, um exame de corpo de delito ou algo do tipo, aí o abusador alega que não teve abuso, por exemplo. Ou pode não ter acontecido o abuso e o abusador não ter como provar supostamente o abuso, porque a vítima, em tese, teria a palavra para apresentar. Né? Eu estou ouvindo muita gente falando sobre isso. Não é assim que é feito, tá, gente? É feito todo no processo de investigação, parte do princípio da denúncia das vítimas, que dizem ali que foram vítimas de abuso, e a partir dessa denúncia, se tem ali a investigação devido ao processo legal, né, que é a presunção de inocência, contraditória e ampla defesa, ou seja, o ex-ministro Silva Meira terá direito de se defender, provar que ele é ou não inocente, tá? Ele vai ter todos os seus direitos garantidos, apesar de que publicamente a vida dele já foi execrada. Se porventura ele vir a provar, por exemplo, que ele é inocente, como ele alega que ele é inocente, não acontecerá a reparação, mas se não provar que é inocente, aí a situação já vai ser muito mais grave do que é. Quanto às mulheres envolvidas, tá? O que é que eu acredito que deva ser feito nesse momento? O trabalho da polícia, tá? Elas serão ouvidas, né? Terão de prestar depoimento por causa das acusações que foram feitas. O governo Lula realmente não teria outra alternativa, além de afastar o ministro nesse momento, independente dele ser inocente ou culpado. Eu vi muita gente comparando o caso do Juscelino Filho. Mas o Juscelino Filho é acusado de corrupção e está lá presente ainda no governo porque ele tem direito de presunção de inocência, contraditória e ampla defesa. Eu entendo a observação que vocês estão fazendo. Só que no caso do ministro Silva Almeida, ele estava na pasta dos direitos humanos. Então, assim, ele seria alvo de ataque o tempo inteiro, o governo seria alvo de ataque o tempo inteiro,
independente de ele provar ou não que é culpado. Agora, tem uma situação que me deixou muito intrigado, que é ele não ter aceitado pedir demissão. Ele disse que queria ser demitido para provar a inocência dele. Muita gente está dizendo que uma figura como o professor Silvio não cometeria abuso, outras dizem que cometeria sim. Eu, sinceramente, vou aguardar a investigação da polícia, tá? Para poder culpabilizar quem é culpado, absolver quem tem de ser absolvido. Mas, como eu disse, de início, né, de start de tudo isso, se tem sim de ouvir as vítimas e fazer investigação. Como são denúncias gravíssimas, não se pode desconsiderar as denúncias. O Rinaldo Azevedo, inclusive, que é uma figura que eu discordo bastante com muita coisa, eu achei que o programa do É da Coisa que ele fez na sexta-feira tinha alguns pontos ali coerentes, né, que tem sim de fazer investigação, mas tem de dar direito tanto da vítima apresentar as denúncias e provar ali a denúncia, quanto também do suposto acusado provar que ele é inocente ou culpado. E é isso, meu amigo e minhas amigas aqui, né? Eu não tenho muito o que falar, né? É ruim de todo jeito. Para mim, então, que tem uma proximidade com o ministro Silvio Almeida, é terrível, né? Terrível. Eu participei de uma reunião com ele há um tempo atrás, né? Lá em Brasília, e que estava na sala alguns influenciadores. Eu tinha marcado a reunião com ele, estava na sala alguns influenciadores, né? Foram convidados por mim. Eles sabiam que eu tinha uma reunião com o ministro Silvio, e aí perguntaram se eu não poderia colocar eles na agenda. Eu fui e os coloquei na agenda junto comigo. E teve um influenciador que hoje, inclusive, eu não tenho mais contato com ele, justamente por causa do problema de caráter que ele tem, que na hora que a gente chegou lá na reunião, todo mundo foi trazer algumas demandas ali para o ministro Silvio Almeida, né? A minha demanda foi para ele ter cuidado com algumas coisas, rede social, atenção nisso, naquilo, e que, inclusive, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, na minha análise, seriam os ministérios mais atacados pelos bolsonaristas. Eu já falava sobre isso, inclusive, para o ministro Silvio Almeida. E aí, quando foi na vez dessa pessoa falar, ele pediu que o seu ministro não poderia enviar informações para ele privilegiadas, né? Se o ministro não poderia encaminhar para ele informações antes de o ministro divulgar para a grande mídia. E prontamente o ministro cortou, falou: não, fulano, a gente não pode fazer isso, existe o princípio estabelecido da Constituição Federal no artigo 37, que fala sobre pessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência. Eu não posso priorizar você porque você supostamente é do mesmo campo ideológico que eu, porque você supostamente defende as mesmas coisas que eu. O influenciador até ficou com raiva, né? Disse que, mas Bolsonaro fazia isso. Mas não sei quem fazia isso. Ele falou, pois é, mas Bolsonaro fazia isso e estava irregular e a gente criticava. Então, assim, uma pessoa que chegou a defender eticamente essa conduta, ter tido uma conduta que violaria a ética também, né, e seria uma conduta em tese criminosa, seria algo que me deixaria muito surpreendido, tá? De verdade mesmo, de verdade, de verdade, de verdade. Para quem comentou aí que o Lula não deveria ter demitido ele, que ele deveria ter direito à defesa e tudo mais, o direito à defesa ele está tendo, tá? Isso é uma coisa que a gente não pode ignorar. Ele está tendo direito à presunção de inocência, contraditória e ampla defesa, mas ele não teria condições de continuar no cargo por causa da cobrança que o governo sofreria. E como o Lula falou na entrevista que ele deu a uma rádio no interior, acho que de Minas ou Goiás, se não me falha a memória, o governo precisa de tranquilidade para continuar seguindo neste momento. Então, independente de ser culpado ou inocente, não teria alternativa nesse momento, além de acontecer o que aconteceu. A única coisa que muita gente criticou, né, e que eu até entendo quem criticou, entendo quem defendeu, foi a questão da publicação que a Janja fez, né, da fotografia junto com a ministra Aniele Franco, antes do pronunciamento do governo, porque ficou parecendo que a primeira-dama antecipou a atitude do governo, se manifestando antes do próprio presidente Lula, né? Mas é algo que a gente sabe que é complexo de lidar, né? Abuso é algo que não tem o que falar e não o que fazer, gente. É aplicar a lei, né, o rigor da lei, investigar o que precisa ser investigado, acompanhar se tem conduta criminosa por parte do Silvio Almeida ou não. E, como eu disse para vocês, sinceramente eu não sei nem o que esperar. Por quê? Porque se ele estiver falando a verdade e a Aniele estiver mentindo, mas junto com as outras mulheres, é grave. Se elas estiverem falando a verdade e ele estiver mentindo e ter cometido esses atos de abuso ou de assédio, também é grave. Então, assim, de todo jeito a gente perde. Mas eu queria a sua opinião. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, se inscreva no canal do Historiador aqui, deixa seu like. Como vocês podem perceber, eu estou em um cenário diferente, eu estou aqui em São Paulo, vim lançar o meu livro novo, o Descomplicando a Política, na Bienal do Livro, hoje, inclusive, aconteceu o lançamento às 14 horas. Queria agradecer a todo mundo que compareceu lá, agradecer a todo mundo que acompanha meu trabalho e pedir para que vocês continuem fortalecendo a nossa luta aqui, tá bom? Grande abraço para vocês, tudo que eu falei está aqui fixado no comentário do vídeo, e como eu sempre digo no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.